Você já leu essa obra Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteiras, de Deepak Chopra? A alternativa quântica para o envelhecimento? É porque eu tô velha, né, já, porque eu tenho, assim, uns cabelos brancos, tenho umas rugas, né, eu tô. Mas eu descobri algo. Como transformar quanticamente seu corpo para viver uma vida que vale a pena, ok? Em qualquer idade. Por mais perturbador que possa parecer, é incrivelmente libertador perceber que você pode mudar seu mundo, inclusive seu corpo, simplesmente por mudar a sua percepção. Repetindo, simplesmente por mudar a sua percepção. Simples assim. O modo como você vê a si mesmo está causando imensas mudanças no seu corpo. Imensas mudanças no seu corpo neste exato momento. Para dar um exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a aposentadoria compulsória aos 65 anos funciona com uma data limite arbitrária para a utilidade social da pessoa. Até a véspera do dia em que faz 65 anos, ela contribui com seu trabalho e seu valor para a sociedade. No dia seguinte, passa a ser um dos dependentes dessa sociedade. Mudou. No dia seguinte, passa a ser um dos dependentes dessa sociedade. Sob o ponto de vista médico, os resultados dessa mudança de percepção podem ser desastrosos. Nos primeiros anos após a aposentadoria, as estatísticas de infartos e câncer aumentam drasticamente e a morte prematura abate homens que eram saudáveis até o dia em que se aposentaram. A morte por aposentadoria precoce, como a síndrome é chamada, depende da percepção de que os dias úteis da pessoa terminaram. Trata-se apenas de uma percepção, mas para quem a sustenta com firmeza é suficiente para criar doença e morte. Por comparação, em sociedades onde a idade avançada é aceita como parte do tecido social, os idosos permanecem extremamente vigorosos, desempenhando atividades que não aceitamos como normais entre os nossos velhos. Se você examinar as células velhas, como por exemplo, as que formam as chamadas manchas de senilidade da nossa pele, com a ajuda de um microscópio poderoso, o que se vê é um cenário tão devastado quanto uma praça de guerra. Traços fibrosos por aqui e por ali, depósitos de gordura e resíduos metabólicos não descartados formam grumos repugnantes. Pigmentos escuros amarelados, chamados de lipofuscina, acumularam-se a ponto de ocupar como uma espécie de lixo de 10% a 30% do interior da célula. Essa cena de devastação foi criada por processos subcelulares que saíram errados. Mas se você examiná-la com uma lente menos materialista, verá que as células velhas são como mapas da experiência da pessoa. As coisas que fizeram você sofrer foram impressas aqui, juntamente com as que lhe trouxeram alegria. Situações de estresse esquecidas há muito tempo, no nível consciente, ainda transmitem sinais, como microchips enterrados, tornando-o ansioso, tenso, fatigado, apreensivo, ressentido, duvidoso, desapontado. Reações estas que cruzam a barreira psicossomática para se tornarem parte de você. Os depósitos tóxicos que entopem as células velhas não aparecem uniformemente. Algumas pessoas apresentam esse tipo de reação em quantidade muito maior do que outras, mesmo quando são ínfimas as diferenças genéticas entre elas. Quando você chegar aos 70 anos, as suas células terão uma aparência única, espelhando as experiências igualmente únicas que você
processou e metabolizou no interior dos seus tecidos e órgãos. Ser capaz de processar as vibrações caóticas da sopa quântica e transformá-las em pedaços de realidades ordenados e significativos é algo que abre enormes possibilidades criativas. Essas possibilidades, contudo, só existem quando você tem consciência delas. Vamos expandir nossa consciência. Enquanto você está lendo este livro, meu caro, grande parte da sua consciência está engajada em criar seu corpo sem sua participação. O sistema nervoso chamado de autônomo ou involuntário destina-se a controlar funções das quais não temos consciência. Se você vai andando pela rua em transe, os centros involuntários do seu cérebro ainda assim estarão atentos ao mundo, continuando a preveni-lo do perigo, prontos para ativar a reação ao estresse de uma hora para outra. Uma centena de fenômenos aos quais não presta atenção. Respirar, digerir, criar novas células, reparar as células velhas danificadas, purificar as toxinas, preservar o equilíbrio hormonal, converter a energia armazenada de gordura em energia do sangue, dilatar as pupilas, aumentar e diminuir a pressão arterial, manter constante a temperatura do corpo, conservar o equilíbrio enquanto você anda, enviar sangue em mais quantidades para os grupos de músculos ou órgãos que estiverem em maior atividade e sentir os movimentos e os sons do meio ambiente. Tudo isso segue sem cessar. Esses processos automáticos desempenham um papel preponderante no envelhecimento, pois, à medida que ficamos mais velhos, nossa capacidade para coordenar essas funções vai declinando. Viver inconscientemente, repetindo, presta atenção, olha aqui o pulo do gato. Viver inconscientemente leva a numerosas deteriorações. Deteriorações. Aquela outra palavra não existe. Enquanto uma vida de participação consciente as impede. Não, para tudo. Repetindo, que é importante, é o pulo do gato. Viver inconscientemente leva a numerosas deteriorações, enquanto uma vida de participação consciente as impede. O simples fato de prestar atenção às funções corporais, em vez de deixá-las por conta do piloto automático, modificará o modo como envelhecemos. Esse é o pulo do gato. Toda função denominada involuntária, do batimento cardíaco, a respiração ou a regulação dos hormônios, pode ser controlada conscientemente. A era do biofeedback, técnica de usar o feedback de uma reação corporal normalmente automática a um estímulo, a fim de se adquirir o controle voluntário dessa reação, e da meditação, nos ensinou isso. Pacientes cardíacos foram treinados em laboratórios psicossomáticos a reduzir sua pressão sanguínea ou a reduzir as secreções ácidas que criam úlceras, entre dezenas de outras coisas. Por que não usar agora, presta atenção, por que não usar essa capacidade no processo de envelhecimento? Por que não trocar os antigos padrões de percepção por novos? Há inúmeras técnicas, conforme veremos, para influenciar o sistema nervoso involuntário em nosso benefício. Pensamento criando aqui o conhecimento. E para você ter este conhecimento, esteja aqui no próximo vídeo, no próximo episódio. Corpo sem idade, mente sem fronteiras. Namastê!